Márcio falou muito a respeito de André, foi muito simpático e começou a conversar com Antenor durante vários minutos. A conversa evoluiu até o ponto que Márcio disse para Antenor enviar o dinheiro para ele, pois ele iria comprar a passagem para a viagem. Assim que Antenor enviou o Pix, porém, ele foi bloqueado por Márcio, que também desligou o telefone. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Antenor era um senhor de 80 anos que vivia junto ao seu filho André em um bairro calmo e bucólico no interior do país. Ele costumava viver sozinho desde que a sua esposa Aurora tinha falecido há 15 anos. Porém, quando seu filho teve dificuldades financeiras, Antenor permitiu que o filho se mudasse para sua casa. Antenor era uma pessoa fácil de lidar. Apesar da idade, ele ainda era lúcido e conseguia exercer as tarefas do dia a dia com facilidade. Coisas como arrumar a casa, cuidar da casa e cuidar de si mesmo. Além disso, ele e André se davam muito bem. Pai e filho concordavam na maioria das coisas. Os dois adoravam assistir filmes e programas em geral da televisão, adoravam sair juntos também, passear em parques e praças próximos de casa e adoravam conversar. Em vários momentos, Antenor e André caminhavam durante horas por lugares tranquilos do bairro e se permitiam lembrar de momentos felizes que tinham passado ao lado de Aurora, que tinha sido uma ótima esposa e mãe. Algo que os três costumavam fazer quando André era criança era ir a lugares com bastante natureza, aproveitar um tempo tranquilo junto aos animais e respirar um ar mais limpo, ter esse contato com a natureza. Essa inclinação do casal para a natureza se devia ao passado dos dois, no qual eles tinham sido responsáveis por uma fazenda. Mas mesmo que Antenor e André tivessem muito em comum e que realmente se dessem bem, muito melhor do que muitos pais e filhos, ainda assim tinham opiniões que divergiam e muito. Algo que Antenor sempre tinha sido era generoso e engajado em muitos projetos sociais. Isso tinha praticamente virado a sua marca registrada. Desde sempre ele usava grande parte de sua aposentadoria em projetos que visavam ajudar pessoas em situação de rua ou pessoas que tinham perdido tudo em enchentes e que precisavam de dinheiro para se reerguer. Porém, toda aquela generosidade que era apreciada na época de Antenor, embora ainda existisse, conforme ele ficou mais velho, se perdeu em meio a várias outras pessoas que apenas buscavam se aproveitar de pessoas bondosas. Pessoas que usavam de sua lábia e de sua capacidade de emocionar terceiros para conseguir tirar dessas pessoas boas o seu dinheiro. Pessoas conhecidas como golpistas. Antenor sempre gostou muito de ajudar. Isso era algo que vinha de sua família e que ele perpetuou ao lado de Aurora. E toda a sua vida foi assim. Ele trabalhava bastante para garantir o sustento de sua família, mas também gostava muito de ajudar os outros. Ele queria ver todos bem, todos com o que era necessário para viver, e isso era o que o fazia feliz. Porém, com a disseminação dos golpes, André começou a ficar temeroso por Antenor e disse ao pai que ele deveria tomar cuidado, que não eram todas as pessoas que pediam que realmente precisavam do dinheiro. Ele tentava alertar o pai que as pessoas contavam histórias tristes falsas e diziam que tinham problemas de saúde que eram na verdade inexistentes e que serviam apenas para arrancar dinheiro de pessoas bondosas. Isso era terrível demais para Antenor, e ele custava acreditar que algumas pessoas tinham coragem de inventar que tinham doenças, inventar que estavam passando necessidades ou até mesmo que haviam perdido algum familiar, tudo em prol de tirar dinheiro de outro ser humano. Mas André dizia a ele que aquilo infelizmente era verdade, que algumas pessoas faziam de tudo por dinheiro. André continuava falando com o pai, mas Antenor ainda acreditava que existiam pessoas boas por aí que não tinham condições de viver bem, e era em prol dessas pessoas que ele continuava fazendo as suas doações. Conforme foi ficando com o pai durante alguns meses, André foi conseguindo se reerguer e foi conseguindo juntar seu dinheiro novamente. Ele era um homem inteligente que tinha conseguido se formar em uma boa faculdade com uma bolsa de estudos por toda a sua capacidade e conseguiu um bom trabalho assim que se formou. Ele tinha conseguido ingressar em uma empresa que era disputada por muitos candidatos. Durante anos, André era o orgulho da família, aquele que tinha começado a trabalhar numa das empresas mais renomadas do país e que tinha conseguido acumular muita riqueza. Porém, o destino é algo imprevisível, até mesmo para aqueles que buscam prever os mais sutis movimentos que os giros da Terra gerarão. Então, uma terrível crise financeira se abateu sobre o país.
Algumas empresas não conseguiram sequer segurar os colaboradores empregados por algumas semanas e demissões em massa começaram a acontecer. E com a empresa na qual André trabalhava, não foi diferente. Mesmo que os seus chefes tentassem manter todos empregados, pois a maioria dos funcionários trabalhava ali há tanto tempo que todos já eram quase uma família, houve um momento em que a empresa foi obrigada a demitir muitos funcionários. E foi nesse período em que André ficou sem emprego. Foi um período difícil para ele, no qual ele realmente temeu perder tudo o que já tinha construído e felizmente teve Antenor que lhe estendeu a mão e que deixou que ele tivesse onde morar. Mas depois que a crise passou, a empresa conseguiu se reerguer e, em uma tentativa de voltar ao mercado, começou a contratar novamente aqueles mesmos funcionários que haviam sido demitidos, os melhores funcionários, e André estava entre eles. Foi com imensa alegria que André descobriu que tinha recuperado seu emprego. Logo depois de atender o telefone em uma tarde despretensiosamente, ele ouviu do outro lado da linha seu antigo chefe dizer que o queria de volta, pois as coisas estavam melhorando. André ficou muito animado e esperançoso. Seu coração acelerou e ele até deu alguns pulinhos de felicidade enquanto ouviu seu ex-chefe recontratá-lo. André aceitou o pedido de desculpas dele, dizendo que entendia que a demissão tinha sido necessária e que estava extremamente grato por ele ter ligado para contratá-lo de novo. André contou ao pai que o abraçou e disse que ele merecia tudo de bom em sua vida. André então voltou para o antigo emprego e não demorou muito a voltar à antiga rotina. Afinal, sempre quis voltar a trabalhar com finanças. As coisas começaram a melhorar, se tornando bem melhor do que eram antes. André até conseguiu ganhar mais dinheiro, pois a empresa tinha voltado em um momento muito bom do mercado. E com isso, ele disse ao seu pai que os dois mereciam um descanso e que para isso deveriam fazer uma viagem. Quando criança, André, o pai e Aurora costumavam ir a uma reserva natural em outro estado que era muito linda, com muitos animais e com uma chácara aconchegante que renderam à família momentos muito bons. André disse ao seu pai que eles deveriam voltar lá como uma forma de descansar e de sentir a memória da mãe viva. E Antenor gostou muito da ideia. André pesquisou e viu que o lugar que costumava ir antes era bem econômico. Algumas partes era possível até visitar gratuitamente, mas com o tempo foi se tornando uma rota paga e não era barata. André respirou aliviado, agradecendo aos céus por ter o dinheiro necessário. Só seria preciso guardar o dinheiro durante 3 meses e ele então começou a juntá-lo. Durante 3 meses, André trabalhou bastante, tanto para ajudar a empresa a se reerguer, quanto para juntar o dinheiro para a tão sonhada viagem. As coisas estavam indo bem, porém, certo dia, ao chegar em casa, André soube que o pai não tinha conseguido comprar o seu remédio, pois não sabia como usar a forma de transferência bancária chamada Pix, na qual o dinheiro é transferido de uma conta bancária para outra instantaneamente. Ele então explicou ao pai como fazer o Pix. Os meses continuavam se passando e André ficava cada vez mais no trabalho, sempre com o objetivo de juntar dinheiro suficiente para fazer a viagem com o pai. Ele já tinha até mesmo pesquisado os horários e só faltava marcar a estadia dos dois. Seria em um final de semana. André estava muito feliz em conseguir fazer aquilo. Como um homem que sempre tinha cuidado de suas próprias contas, tinha sido muito difícil para ele depender do pai durante tanto tempo. E por mais que agradecesse por Antenor ter lhe recebido em casa, ele ainda sentia que devia algo a ele. E essa viagem, além de uma forma de lembrar de sua amada mãe, era uma tentativa de retribuir a Antenor tudo o que ele havia feito por ele. Em casa, Antenor ficava cada vez mais sozinho, pois o filho estava trabalhando demais. Como tinha ficado sem o remédio por um período quando não soube usar o Pix, ele tinha sentido dores nas pernas e preferiu ficar em casa do que sair para caminhar. Nesse dia em que ele decidiu ficar em casa, o telefone tocou, e do outro lado da linha, assim que Antenor atendeu, ele ouviu uma pessoa muito simpática falar com ele. Antenor até achou que era engano, mas o homem continuou falando com ele e disse que era amigo de André e que por intermédio dele tinha conseguido seu telefone. Antenor já tinha ouvido André falar de muitos colegas de trabalho e até mesmo tinha dito que algum deles poderia ligar para o telefone de Antenor em algum momento. Antenor continuou conversando com ele. Márcio falou muito a respeito de André. Foi muito simpático e continuou a conversar com Antenor durante vários minutos. A conversa evoluiu até o ponto que Márcio disse para Antenor enviar o dinheiro para ele, pois ele iria comprar a passagem para a viagem deles a pedido de André. Assim que Antenor enviou o Pix, porém,
ele foi bloqueado por Márcio, que também desligou o telefone. Antenor achou que a ligação tinha caído e tentou retornar, mas Márcio não atendeu. Antenor entendeu que tinha caído em um golpe do tipo que André tanto havia lhe alertado. Antenor andava de um lado para o outro, tenso e sem saber como contar ao filho que tinha perdido todo o dinheiro que usariam em sua viagem. Ter sido enganado por aquele jovem tinha sido, acima de tudo, uma decepção muito grande. Antenor tinha passado anos de sua vida ajudando diversas instituições, desde pessoas que precisavam de alimentos e abrigo, até mesmo instituições que ajudavam animais abandonados, e desde sempre tinha acreditado no melhor das pessoas. Em sua vida, ao acreditar em instituições de caridade, ele tinha enfrentado muitas pessoas que diziam que ajudar os outros não levava ninguém a lugar nenhum. E se lembrava particularmente de que, em sua juventude, tinha encontrado uma mulher chamada Marta que tinha lhe dito que a caridade não era algo benéfico. Ela tinha dito a ele que a maioria das pessoas que pediam doações, ou até mesmo que ficavam nas ruas, apenas estavam ali para enganar cidadãos de bem. Antenor não gostava nada de Marta e sempre a achava uma pessoa muito ríspida e muito julgadora. Antenor sempre tinha discordado de Marta em sua juventude, porém, anos depois, ele sentia que tinha realmente errado seu julgamento. Ele pensava que se tinha errado com aquele jovem, deveria ter errado com várias outras pessoas. Enquanto pensava no que deveria fazer, ele decidiu sair para caminhar um pouco, mesmo com dor, pois em sua juventude, caminhar sempre o ajudava a clarear as ideias. Enquanto caminhava pela praça da cidade, ele sentia a falta de Aurora, a sua tão amada esposa. Antenor e Aurora tinham se conhecido ainda na adolescência, mas desde a primeira vez que conversaram, já tinham sentido que se amavam. Aurora vinha de uma família abastada da cidade. Seu pai era dono de muitos terrenos no interior, pastos tão grandes que nem era possível ver onde terminava, e cheios de tanto gado que Antenor nem mesmo conseguia calcular quanto valiam. Já Antenor vinha de uma família humilde que lutava para ter o sustento diário. Mesmo assim, os dois se apaixonaram e lutaram contra as pessoas que diziam que o namoro não iria para a frente. Inclusive, a própria família de Aurora era contra o relacionamento, dizendo que ela deveria namorar com outro rapaz da região, um que também era rico. Porém, a família de Antenor era a favor do namoro dos dois e dizia que o amor era muito mais importante do que dinheiro, e que se ele amava Aurora, ele deveria lutar por ela. Sendo assim, Antenor tinha ouvido os conselhos da família, tinha conversado com Aurora e os dois tinham planejado uma forma de conseguirem ficar juntos, mesmo com a família dela sendo contra o relacionamento. Antenor se lembrava com muito carinho do dia em que foi até a casa de Aurora e disse a ela o seu plano, e se lembrava de que a namorada tinha dado risada e dito que aquilo não daria certo. Apesar disso, a expressão dela era de empolgação e ela aceitou a sua proposta. Sendo assim, naquela mesma noite, ela e Antenor fugiram. Fugiram dos pais dela que não aceitavam o namoro dos dois, fugiram das indecisões, fugiram de todas as dúvidas e foram em direção à felicidade. Antenor e Aurora se estabeleceram em um povoado próximo à cidade em que moravam anteriormente e Antenor começou a trabalhar em uma fazenda, cuidando dos animais e dos afazeres diários que são necessários em um ambiente rural. Antenor sempre foi um homem muito tranquilo e que tinha facilidade em se comunicar, e com isso conseguiu fazer um acordo com os donos do local para que ele e Aurora vivessem ali em troca de cuidarem do lugar. Antenor e Aurora se tornaram os caseiros do local e passaram a receber por ficar ali cuidando do lugar. Contrariando o que muitas pessoas tinham dito sobre como a vida dos dois seria, o casal viveu bem durante anos. Antenor se encantava com Aurora todos os dias, e os dois sempre davam risadas com a forma com que a Aurora não sabia fazer nenhuma tarefa doméstica, pois como sempre tinha tido empregados na casa, ela nunca tinha precisado aprender a fazer as tarefas básicas de uma casa. Mas ela adorava aprender a trabalhar, se sentia útil, mais feliz do que ter empregados fazendo tudo por ela. Uma das pessoas que mais criticavam Antenor e que falava mal dele era a Marta, que dizia que todo aquele seu jeito generoso seria a sua ruína e que Aurora deveria arrumar um marido melhor. Com isso, Aurora se afastou de Marta e decidiu continuar com o marido. Assim foi a vida de Antenor e Aurora durante vários anos. Os dois se tornaram unha e carne e com o tempo passaram a dominar com perfeição todas as tarefas que a fazenda exigia, até o ponto que os donos simpatizaram tanto com os dois que deram um lugar para eles.
Os donos tinham várias outras propriedades e tinham decidido mudar de país, constatando que seria melhor que aquela fazenda ficasse com o casal que cuidaria bem dela. Antenor ainda se lembrava emocionado do dia em que ele e a esposa souberam que aquela casa, da qual os dois tinham cuidado durante anos, seria a deles. A primeira coisa que os dois fizeram foi garantir que tudo estava em funcionamento. E quando constataram que a casa suportaria vários anos e que eles não precisariam investir muito dinheiro no local, eles decidiram realizar um grande sonho, que era ter um filho. André foi o filho que nasceu do amor de Antenor e Aurora. Antenor vinha de uma família muito bondosa que sempre ressaltava que fazer o bem ao outro era algo divino e que devia ser praticado, pois todo o bem que era feito ao outro retornava para si mesmo. Esses valores foram um dos motivos de Aurora ter se apaixonado por Antenor, e foi isso que o casal ensinou a André. Era comum na família de Antenor serem feitas doações e caridades a várias pessoas. A família dele era conhecida por ser muito bondosa e por isso nunca tinha acumulado muita riqueza, pois preferia dividir com aqueles que precisavam. Aurora sempre dizia que era muito sortuda em ter Antenor ao seu lado, e foi com essa felicidade que ela se manteve até o último dia de vida, quando uma doença a levou. Antes de falecer, Aurora ainda conseguiu conversar com seus pais uma última vez, e estes disseram que tinham errado e que Antenor era um homem muito nobre, e que qualquer outro a teria abandonado naquele momento difícil, mas que ele se manteve ao lado dela. Antes de partir, Aurora agradeceu a Antenor por tudo que lhe havia feito e disse que queria que fosse feliz, e que se um dia encontrasse alguém bom, deveria se aproximar dessa pessoa e ser feliz. Perder a esposa desestabilizou Antenor, que durante um tempo não conseguiu trabalhar, mas André o ajudou. André tinha os mesmos valores que Antenor, mas ele tinha uma certa malícia que sempre o livrava de alguns golpes. Infelizmente, algumas pessoas se aproveitavam da bondade de Antenor para lhe arrancar dinheiro. Antenor se lembrava de tudo isso enquanto caminhava. Então, uma mulher se aproximou dele, tocou seu ombro delicadamente e sorriu para ele. Antenor demorou, mas reconheceu aquela pessoa. Ele não conseguia acreditar, mas aquela era a mulher que anos atrás tinha dito que ele não prestava. Ao encontrá-la, ele se surpreendeu quando ela o convidou para conversar. Ele não aceitaria em outro momento, mas acabou aceitando, pois estava muito fragilizado, e desabafou sobre o golpe que havia sofrido. Aquela era a Marta. Ao terminar de falar, ele já esperou que ela fosse dizer que era bem feito ele ter caído naquele golpe, pois a generosidade não levava ninguém a nada. Mas o que aconteceu foi totalmente o oposto. Marta sorriu para ele e disse que aquilo deveria ser um milagre. Ela queria mesmo reparar os erros do seu passado, e encontrá-lo foi uma agradável surpresa. Marta contou que durante um período muito difícil de sua vida, o que a manteve com alimentos em casa e que não permitiu que ela passasse fome foram doações. Ela tinha ficado muito doente e dependendo de outras pessoas para conseguir comer. Foi aí que ela percebeu que durante anos a sua visão egoísta estava errada e Antenor estava correto. Quando terminou de ouvir o desabafo de Antenor, ela disse para ele não se importar, pois mesmo que ele tivesse caído em um golpe de uma pessoa de má fé, existiam várias outras pessoas boas no mundo e que elas eram a maioria. Com os conselhos de Marta, Antenor falou com André, que à primeira vista ficou nervoso, mas disse ao pai que isso acontecia e que não era culpa dele. Ele disse que só precisaria juntar o dinheiro por mais alguns meses, mas confessou ao pai que já tinha caído em golpes também. Antenor voltou a se encontrar com Marta para agradecê-la e não pôde evitar simpatizar com aquela mulher. Antenor e Marta se tornaram amigos e frequentemente eram vistos juntos caminhando pela praça. Conforme os meses se passaram, André conseguiu juntar o dinheiro novamente e viajar com o pai. Mas não foram apenas os dois. Marta os acompanhou. E durante a viagem, os três caminharam pelo espaço verdejante, lindo e tranquilo, felizes por estarem ali e sentindo que Aurora também estava feliz onde quer que ela estivesse. O que achou da história de vida de Antenor? Comente a sua opinião. Se você gostou dessa história emocionante, peço por favor que deixe um gostei neste vídeo. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo.